Eladim, Shavuatov. Claro, tem que preparar aquela história para ficar na sua memória. Eladim, a história que eu vou contar para vocês. Nós vamos aprender algo muito importante sobre o Shabat. O Shabat é o dia mais importante da semana, o sábado. Como vocês já sabem, Hashem criou o mundo em 6 dias e no Shabat Hashem descansou. Não que Hashem estava cansado e descansou, sentou no sofá, foi deitar, não. Hashem descansar significa que ele parou de criar. O Shabat é um dia que a gente para de criar as coisas e nós vamos descansar a nossa Neshama, a nossa alma e também o corpo. Mas o Shabat é o dia que, se a gente respeita como se deve, todos os dias de trabalho são abençoados com muito sucesso, com muita coisa boa, desde que a gente saiba respeitar o Shabat. E aquele que guarda o Shabat protege e defende esta pessoa. Essa história que eu vou contar, Eladim, aconteceu há mais ou menos uns 70 anos num país chamado Rússia, que antigamente chamava União Soviética. E na época dessa história havia um homem muito ruim, um grande perverso, um ditador chamado Joseph Stalin. Na época desse homem, ele perseguiu todas as pessoas que queriam seguir uma religião, que acreditavam em Hashem, em Deus, porque ele dizia: Deus nos livre, não existe Deus. Ele proibiu as pessoas de acreditarem nisso. E todas aquelas pessoas que insistiam em seguir uma religião eram perseguidas, presas, mandadas para lugares distantes na Rússia. Deus nos livre, muitas vezes fuzilados, mortas. E de todas as pessoas, de todas as religiões, aquelas pessoas que tinham mais problema, que davam mais dor de cabeça para esse homem, eram os Yehudim, os judeus. Tinha que ser Yehudim muito corajosos para poder seguir a Torá naquela época de grande medo na Rússia, na União Soviética. A polícia, que chamava NKVD, essa polícia entrou numa yeshiva. E nessa yeshiva tinha um grupo de bachorim, de jovens estudantes, estudando a Torá. A polícia pegou todos e falou: vocês estão cometendo um crime contra a nossa pátria, a Rússia. É proibido estudar a Torá. Quem deixou vocês fazerem isso? Estão todos presos. Todos foram presos. E esses jovens foram condenados a ficar 10 anos fazendo trabalhos forçados. E o que eles fizeram? Estudaram a Torá. Isso é crime? Baruch Hashem, hoje em dia é crime não estudar a Torá, mas naquela época era perigoso, era um grande risco. E esses jovens estavam preocupados com o Shabat. Eles não queriam fazer um trabalho proibido no Shabat. Vocês sabem que a Torá nos conta que existem 39 tipos de trabalho que são proibidos e outros trabalhos parecidos com esses 39 que dão um número bem grande de coisas que o judeu tem que tomar cuidado de fazer no Shabat, que é um trabalho que é como uma criação. E no Shabat a gente não cria nada. E aí, Eladim, esses bachorim, esses jovens estudantes de Torá, quando chegava o Shabat, eles davam um jeito de não cortar a lenha, cortar cordas, ou acender fogo, tudo, eles sabiam muito bem os trabalhos. E o chefe russo, que vigiava, que controlava os trabalhadores, os presos, os prisioneiros, reparou que todo Shabat
eles fazem menos trabalho. Eles não estão se esforçando como todos os dias. E esse guarda russo começou a suspeitar. Esses aí chegam todo sábado e ficam meio moles, não cortam, não pintam, não escrevem. E aí esse guarda gritou com eles: que vocês estão pensando que aqui é para vocês vieram se divertir, passear? Isso aqui é um campo de trabalhos forçados. Vocês têm que trabalhar pela Rússia. Tem que fazer todos os trabalhos todos os dias com um esforço igual. Que história é essa de todo sábado vocês ficarem moles, molengas e não fazerem tudo o que tem que fazer? Os jovens tentaram falar para o guarda: guarda, nós somos Yudim, nós somos judeus, nós respeitamos o sábado. O nosso sábado é muito sagrado, para nós é uma coisa muito importante respeitar o Shabat, o sábado. Mas Eladim, esse guarda, não aceitou isso e denunciou, contou isso para o comandante do campo de prisioneiros. O comandante ficou furioso quando ele escutou que tem judeus que não querem trabalhar, por causa de Shabat. Que história é essa? Aqui não tem essas coisas. Ele mandou chamar esses jovens e disse para eles: vocês estão prejudicando a Rússia. Vocês estão causando muito mal para a Rússia quando vocês não trabalham. E eu vou preparar um julgamento, vou chamar juízes, nós vamos julgar vocês. Se nós acharmos que vocês são culpados, vocês serão fuzilados. Eles estavam muito preocupados e rezaram muito para Hashem ter pena deles, que, afinal de contas, eles estão guardando o Shabat, estão fazendo uma mitzvah para Hashem. Que Hashem viesse ajudá-los. Chegou o dia do julgamento. Os juízes começaram a ouvir a acusação. Esses judeus, esses rapazes não trabalham. Eles no sábado ficam deixando o trabalho largado. Isso prejudica a Rússia. Isso quer dizer que eles não gostam do Stalin. E eles são traidores, e eu peço a vocês, juízes, que deem um castigo bem duro contra esses judeus. Só que nesse tribunal não tinha quem defendesse eles, era um tribunal que só tinha quem acusava. Oi, vavoi. Era injusto. Os juízes ouviram, fizeram aquela cara de brabo para os jovens judeus, e na cabeça deles, eles já tinham decidido que eles iriam assinar a sentença de morte para todo aquele grupo de rapazes. De repente, entrou na sala do tribunal um oficial chefe, e ele visitava todos esses campos para ver se estava tudo funcionando direito. Ele chegou lá, entrou na sala do tribunal e falou: o que está acontecendo aqui nessa sala? Aí o comandante do campo: oh, senhor camarada oficial, bem-vindo. Nós estamos fazendo o julgamento desses judeus que não querem trabalhar no Shabat. Não querem trabalhar? Eles falam que é o Shabat deles e não querem trabalhar. Fazem trabalhos bem leves que não são aqueles que nós ordenamos. Esse comandante ouviu, pediu para os jovens também falarem, ouviu os dois lados. E, para surpresa de todos, Eladim, esse oficial cancelou o julgamento e inocentou todos eles. Disse que eles eram inocentes e que eles não deviam ser castigados. E mais, ele disse que no Shabat eles não precisavam mais trabalhar. Ninguém acreditou nisso. Salvou todos eles. E ele era um homem assim do tipo malvado. E aí, Eladim, aconteceu que depois que acabou o julgamento, esse oficial chamou os rapazes e falou para eles: olha, eu quero falar duas coisas para vocês. Uma, que eu também sou judeu. Eu também sou judeu. E eu, quando era pequeno, meu pai me ensinou a guardar Shabat. Mas eu saí do caminho, fiquei comunista, mas eu lembro do Shabat na minha casa. Do Kiddush,
da sinagoga, quando vocês foram acusados de guardar o Shabat, eu lembrei que o Shabat é um dia importante. Eu quis salvar vocês. Mais do que eu quis salvar vocês, Hashem salvou vocês. Sabe por quê? Porque eu estava indo para outro campo. Eu não estava indo para cá. De repente entrei no meu carro e não sei porquê, mas alguma coisa, uma ideia entrou na minha cabeça de vir para esse campo agora. E agora que eu encontrei vocês, eu entendi porquê. Hashem me colocou essa ideia na cabeça para salvar vocês. Vocês guardaram o Shabat guardou vocês. Essa história, Ladim, foi contada por um desses rapazes que sobreviveu. E quando acabou toda a guerra, eles puderam ir embora da Rússia, ele foi morar nos Estados Unidos. O nome dele é Rabino Tuvia Goldstein. E ele se tornou um Rosh Yeshiva, um rabino de uma yeshiva muito importante em Nova York, e ele contou essa história. E daqui a gente aprende que quando a gente guarda o Shabat, Hashem faz que o Shabat guarde a gente. Se vocês gostaram da história, assinem o canal, dê um joinha e até a próxima história!